Eu gosto muito, assim, da forma como Deus, ele une pessoas com propósitos específicos. Não no sentido de que ele una só pessoas que têm os mesmos propósitos, a mesma visão. Não, não é isso. Mas eu vejo muito Deus unindo pessoas porque ele quer cumprir um propósito numa pessoa com a outra. Por exemplo, num casamento. Quando duas pessoas se casam, são pessoas de criações diferentes, com visões diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Eu vejo aqui, por exemplo, né? Eu nasci e fui criada em São Paulo, capital, e meu esposo em Batatais, que é uma cidade do interior ali, aqui tem mais ou menos 60 mil habitantes. Né? Nós nascemos e crescemos em cidades totalmente diferentes, com criações totalmente diferentes. Eu tenho irmã, ele não tem. A gente veio de igrejas diferentes, né? Nós nos convertemos em momentos diferentes da nossa vida, enfim. Mas quando Deus nos uniu, ele sabia que ele tinha coisas que em mim para acrescentar na vida do Adriano e no Adriano para acrescentar na minha vida, para fazer os dois crescerem ali na fé, emocionalmente, enfim, de tantas formas. E eu vejo isso até em amizades também, né? Eu vejo que Deus une pessoas com propósitos para fazer com que a outra pessoa cresça, amadureça, seja incentivada, motivada e tudo mais, né? E eu acho isso, assim, fantástico, né? Eu sempre fui de amizades, não de muitas amizades, eu não sou uma pessoa popular, meu temperamento não é de estar no meio de um monte de gente, na muvuca e tal. Eu gosto de estar com várias pessoas, mas eu sempre fui daqui conta com poucas. Sempre fui muito seleta, mas não de esse é melhor ou esse é pior, não. Mas de saber que na hora ali que a gente realmente precisa, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, na hora de um desabafo, a gente tem ali algumas poucas. E Deus sempre foi muito bom pra mim, porque Ele sempre colocou as pessoas assim, né, no meu caminho, sabe? Eu nunca me vi em um momento assim que eu falei agora, né, eu tô sozinha. Não, Deus sempre levantou alguém. Mas eu tenho visto que de uns tempos pra cá, Deus tem me moldado com isso. Não que seja errado ter amizade de forma nenhuma. Até agora eu tô afirmando e confirmando que amizades que nos fazem crescer, nos edificam, elas são super benéficas. Elas são de Deus mesmo, né? Elas nos fazem crescer. Mas a gente não pode ficar dependente de amizade. Porque quando a gente depende muito de outra pessoa, a gente depende do que a outra pessoa vai falar, do que a outra pessoa vai nos aconselhar, do que a outra pessoa vai nos direcionar ali, e se ela acredita ou não no nosso potencial, naquilo que a gente está querendo fazer, nos nossos sonhos, nos nossos planos. E nem sempre isso vai ser real. Porque muitas das vezes aquilo que Deus falou pra você, especificamente, é pra você. E aos olhos de todas as outras pessoas, inclusive dos seus amigos mais próximos, pode ser loucura. Pode ser que ele olhe e fala, legal, mas você tem certeza? E isso acontece até dentro de um casamento, até dentro da família. Às vezes pai, mãe, irmão, irmã, vai olhar e vai achar que aquilo ali é loucura, que aquilo ali não é legal. Então, mas se Deus está te direcionando, é porque Ele tem um propósito, Ele tem a visão, né? Deus, quando olha pra gente, Ele não olha só a situação no presente, Ele olha no futuro. Tanto é que Ele nos chama pelo nome que Ele profetiza sobre a nossa vida, não sobre a nossa história do nosso passado. Então, eu vejo assim que a gente precisa tomar cuidado até onde nós estamos dependendo de amizades e não dependendo de Deus. Porque Deus nos chama para ter uma amizade íntima com Ele. Ele nos chama para sermos dependentes dEle. E a partir do momento que nós estamos dependendo muito mais de amigos do que dependendo de Deus, Deus vai dar um jeito de cortar. Eu já tive vários melhores amigos, né? Eu tenho amizades assim de muitos anos. Eu tenho amizades que se hoje, agora, eu sentar para conversar, mesmo já tendo passado muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala, é como se nada tivesse mudado, o tempo não tivesse passado. E eu amo minhas amigas,
amo os meus amigos. Mas eu vejo que Deus, assim, me afastou de muita gente. Algumas ele me afastou para assim, definitivo. Algumas ele me afastou temporário. Mas não porque essas pessoas são ruins para mim, não é isso. Mas algumas foram. Realmente eu não posso negar que algumas foram o livramento de Deus e glória a Deus por isso. Mas a grande maioria não. Muitas dessas amizades Deus me afastou porque eu estava dependendo delas. Dependendo dessas amizades, dependendo do que essas pessoas iam falar, se elas realmente confiavam no meu potencial, nas minhas habilidades, no meu talento, se elas conseguiam ver Deus em mim. E Deus não nos chama para ter amizade para que a gente fique dependendo da amizade. Deus nos chama para que nós possamos depender dele única e exclusivamente. Deus tem propósitos e planos para nós. Se Jesus fosse ouvir os amigos dele, ele não teria ido para a cruz, porque um dos mais íntimos dele ali, que foi Pedro, tentou falar: não, Senhor, imagina, você não vai para a cruz, você não vai morrer de jeito nenhum. E o que Deus falou para ele, né? Praticamente assim, ó, cala a boca aí, ô Satanás. Porque é exatamente isso. Jesus tinha muita convicção dos planos e dos propósitos de Deus para a vida dele. E mesmo ele tendo as amizades dele ali íntimas, próximas a ele, ele não deixou que aquilo ali, que a influência deles, influenciassem sobre a vida dele mais do que Deus tinha que ser influência sobre a vida dele. E aí fica a pergunta: o quanto as suas amizades têm te influenciado na sua vida com Deus? Será que elas têm te impulsionado a buscar mais a Deus ou buscar menos? Será que você tem ficado muito dependente dos seus amigos, do que eles falam ou do que Deus fala? Porque a gente tem a tendência como ser humano a ouvir muito as pessoas, porque é mais fácil de acreditar, não é? A pessoa tá ali, você tá vendo, você tá ouvindo nitidamente, você tá sentindo o cheiro da pessoa, né? Você tá sentindo o toque da pessoa. E Deus não, porque Deus é invisível. E muitas das vezes é difícil realmente acreditar naquilo que Deus está falando, porque a gente não tá vendo, a gente não tá ouvindo, as circunstâncias ao nosso redor estão falando contra. Mas Deus nos chamou para agirmos por fé, porque fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. E o tempo de espera a gente consegue passar mais fortalecidos por Ele, tendo a convicção daquilo que Deus tem para nós, trazendo de volta à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então alimente a tua mente com a palavra, com as promessas de Deus para sua vida, com o direcionar que Ele já te deu, porque nos momentos de dificuldade, em que você vai olhar e falar: pô, mas e agora? Você traz de volta à tua memória tudo aquilo que te dá esperança. O teu tempo com Deus, o teu tempo ali, no teu agir ali com Deus, né? Tantas foram as palavras já que Deus me deu, algumas já cumpriram, outras não, mas eu sei que as que já se cumpriram, eu passei pelo tempo de preparação ali para ela se cumprir. Eu passei trazendo de volta minha memória tudo aquilo que Deus já tinha me falado, tudo aquilo que Deus já tinha inclusive já feito na minha vida, porque aquilo ali foi me trazendo alimento de esperança para o meu coração e me fortaleceu para o tempo de espera. Então, que você tenha amizades que te edifiquem, que te levem mais para perto do Senhor, mas amizades que não te atrapalhem no teu relacionamento e na tua dependência com Deus. Se a tua amizade está sendo, você depende mais dela do que tua amizade com Deus, eu te aconselho a parar, a refletir e a mudar o teu tempo. Ele se dedique mais a Deus, e mais tempo a Deus e menos tempo à tua amizade, porque isso vai te trazer mais comunhão, mais intimidade com Deus e mais visão daquilo que Ele tem para a tua vida. Deus te abençoe.